Esse canal aqui no YouTube mudou minha vida completamente. E mês passado, faz 5 anos que eu postei o primeiro vídeo. Então, 5 anos aí de aniversário do canal. Eu queria gravar esse vídeo aqui, eu fiquei com vontade de gravar, mais para ter um registro, para lá no futuro eu poder olhar para trás e ver como que eu tava pensando, o que esse canal tinha rendido para mim nesses 5 anos que eu fiz. E, cara, nesses 5 anos foi altos e baixos, né? Foram altos e baixos aqui no canal. Foram tempos em que eu conseguia postar com muita frequência, tempos que não conseguia postar com tanta frequência assim, como é o caso dos últimos meses, né? É, comecei esse ano super empolgado, achando que eu ia conseguir postar toda semana. E, enfim, fiquei quase 3 meses sem postar, voltando agora. É, a vida é assim, né? Mas esse canal mudou minha vida de muitas formas. Quando eu comecei lá em 2020, a minha vontade era falar sobre PineScript, porque eu via que ninguém falava sobre isso no YouTube brasileiro, principalmente, né? Eu via alguns canais gringos falando, mas no Brasil não tinha praticamente ninguém. Então, eu vi que tinha uma oportunidade, vi que ninguém falava, eu comecei a falar disso. Com o tempo eu percebi que pouquíssima gente se interessava por programar indicadores, né, estratégias no TradingView. Apesar disso, fiz bastante tempo. Na época eu gravava com um amigo meu, o Sorriso, que com o tempo parou de gravar, perdeu a motivação, também estava com os problemas dele de serviço lá, então ele não podia. Então continuei sozinho com o canal. E comecei a vender serviços, né? O pessoal via que eu sabia programar em TradingView e o pessoal começou a me contratar para desenvolver os sistemas deles, né? Foi algo, inclusive, que veio de forma passiva, digamos assim, não foi algo que eu fui atrás, né? O pessoal começou a me procurar e eu vi que tinha uma oportunidade ali. Foi quando eu comecei a fazer algum dinheiro com a internet, né? Quando eu comecei a vender ali alguns sistemas que o pessoal queria comprar. Desenvolvi alguns produtos, né? Comecei com a plataforma de estratégias, foi o primeiro produto que eu fiz. Tinha ali algumas estratégias de trade no TradingView, algumas boas até hoje, a maioria inclusive. Inclusive eu tenho clientes que desde aquela época assinam, continuam pagando mesmo eu sem vender a plataforma de estratégias já há alguns anos. Tem gente que é cliente até hoje e continua pagando e tendo acesso às estratégias lá no TradingView. Então, essa foi a minha primeira experiência, né, com um produto digital e que me gerou dinheiro também, me gera até hoje. Uma das minhas fontes de renda é a plataforma de estratégias. E eu comecei a ver que dava para ganhar dinheiro com isso, né? Dava para ganhar dinheiro com a internet, e era um ponto ali em que o pessoal procurava bastante coisa, né? E foi em 2021 que eu decidi deixar meu trabalho. Eu já contei essa história aqui para vocês, né? Mas foi graças ao canal aqui no YouTube que eu vi que conseguia, né? Ganhar até mais do que eu estava ganhando no meu salário e decidi sair. Enfim, por uma série de razões, decidi sair, me dedicar 100% ao canal, 100% a trabalhar na internet, desenvolvendo sistemas de trade, desenvolvendo sistemas para vender, seja na forma de produto para vender os sistemas prontos, desenvolver para os clientes, ou um produto de assinatura, como era o caso da plataforma de estratégias, né? Com isso me mantive um bom tempo, nunca tive um mês em que eu ganhei menos do que era o meu salário antes, né? Isso é uma... Tenho muito orgulho disso. E, inclusive, sobrava bastante, costuma, né? Sobrar com relação ao que era meu salário lá em 2021. Hoje em dia é incomparável, não dá nem para comparar, né? O que eu ganho hoje, seja fazendo trade, seja vendendo os produtos, seja, enfim, com tudo que eu faço aqui. É incomparável. Esse canal no YouTube mudou minha vida. E não é um canal grande, né? Se você parar pra ver. Aqui eu tô falando mais no sentido de inspirar vocês a criar seus próprios canais, né? Se isso é algo que vocês querem fazer. Porque, cara, meu canal tem 17 mil inscritos, bati 17 mil inscritos agora, né? Essa semana. Nunca foi um crescimento assim muito grande que eu tive no canal. Eu tive algumas épocas de um crescimento muito forte, principalmente quando alguns youtubers me mencionavam, né? O Augusto Bax já me mencionou, o Felipe Escudeiro lá do Betinada já me mencionou, o Marcelo Paz também já falou de mim, Criptomaníacos, se eu não me engano, já falou de mim também. Então, uma série de coisas, né, que fez o meu canal ter alguns crescimentos assim explosivos. Muitas pessoas desses crescimentos explosivos ficaram e me acompanham. Muitas entram no momento, né, vê alguma coisa e depois não volta mais, né? Então esses crescimentos assim, quando você é mencionado, às vezes nem sempre é bom pro canal. Mas enfim, tive esses crescimentos legais e o canal continua crescendo ali, devagar e sempre. É, enfim, o fato de eu estar aqui há 5 anos, agora falando já um pouco mais da forma pessoal, né? Eu já tô aqui há 5 anos fazendo vídeo pro YouTube, tem sido minha fonte de renda principal e até muito mais do que eu esperava. Muita gente me conhece pelo canal, me procura para desenvolver coisas, né? Sistemas, já fiz sistemas para empresas, para, cara, quase todos os canais grandes de cripto que você vê por aí hoje, eu já trabalhei junto, já desenvolvi sistema, já desenvolvi conteúdo, enfim, muita coisa, já trabalhei com muitos canais grandes. O pessoal confia em mim para isso, né? Graças a Deus. Consegui.
criar essa autoridade de certa forma, né? Acho que o pessoal vê que meu trabalho aqui é sério, né? Que eu costumo falar de forma séria que eu sou de alguma forma diferenciado por, enfim, não falar de moedinha, não ficar falando de pump and dump, esse tipo de coisa que a gente vê que é tão comum no YouTube. E quando a gente olha, né, é o que de fato faz você crescer rápido no YouTube, né? Falar dessas coisas. Que eu costumo evitar, tento evitar o máximo possível falar dessas coisas. E quando eu falo, eu tento trazer uma perspectiva um pouco diferente. E pensando nesse meu crescimento nesses 5 anos, né? Lógico que eu esperava em 5 anos estar com um canal muito maior, né? Eu sempre esperei que o alcance ia ser maior. Eu sempre tento trazer um conteúdo um pouco mais profundo, né? Falando mais sobre as bases, sobre a forma mais científica de você trabalhar com trade, desenvolver sistemas de trade de uma forma correta, né? Para você não se iludir com resultados. E às vezes o pessoal não está interessado nisso, né? Às vezes o pessoal quer mais saber da moedinha que vai subir, da moedinha que vai cair, mesmo que às vezes isso não gere resultado nenhum. E acaba gerando uma certa síndrome de impostor, né? Tão comum a gente, pelo menos para quem acompanha essa parte de geração, de criar conteúdo na internet, né? É muito comum um criador de conteúdo na internet sentir isso, né? De síndrome de impostor, de você não ser bom o suficiente, de você estar fazendo uma coisa que você acredita, mas que talvez você acha que o público não vai gostar, né? Sempre pensando nisso e não tem como fugir disso, né? Eu também sinto. Apesar de o que eu fazer aqui é o que eu gosto, né? Nunca me trair, né? Criando alguma coisa que eu não gostasse. Pretendo continuar assim, mas eu, lógico, entendo que o conteúdo que eu trago é mais complexo do que o normal. E eu falho muito em deixar esse conteúdo interessante, né? Eu tenho certeza disso, né? Que é culpa minha, que eu poderia deixar esse conteúdo mais interessante, né? Eu já falei para vocês algumas vezes aqui de alguns canais que conseguem fazer isso de forma primorosa e são canais gigantescos. O que eu sempre falo é o Veritasium, que é um canal de ciência que fala de coisas extremamente nichadas, extremamente detalhezinhos ali de física, principalmente, sei lá, forças subatômicas, coisas desse tipo. E o cara consegue ter milhões de views num vídeo, né? Lógico, o vídeo é em inglês, mas ao mesmo tempo, então alcança o mundo inteiro, né? Mas o cara consegue trazer isso de uma forma muito que gera entretenimento, né? Então a pessoa está consumindo um conteúdo profundo, mas ao mesmo tempo ela acaba sentindo que aquilo ali é entretenimento e fica mais digerível, né? E isso é algo que eu ainda não consegui fazer aqui, pelo menos eu sinto que eu não consegui fazer, trazer o conteúdo que eu quero trazer sobre trade, sobre tudo isso, de uma forma que seja mais divertida, ou talvez não divertida, mas mais interessante para o público querer ver. Eu sinto sim que eu tenho aqui um core de viewers, né, de pessoas que me assistem que gostam muito do que eu falo aqui e sou muito grato a vocês, eu sei que vocês sempre estão por aí. Mas eu quero sim tentar trazer conteúdo de forma a alcançar mais pessoas, né? Seja para mais pessoas saber fazer trade do jeito certo e do jeito certo, né? Do jeito que eu considero certo e talvez ter mais consistência, conseguir ter mais consistência nesse mercado, entender os riscos de você fazer trade. Enfim, acabei me estendendo aqui. Eu vou continuar com esse canal aqui no YouTube, não penso em parar de fazer conteúdo por aqui. Tô desenvolvendo muita coisa. Esses 3 meses que eu fiquei sem gravar vídeo foi porque praticamente eu fiquei 100% do tempo dedicado desenvolvendo o sistema novo do Estratégias Cripto, que a gente já está testando praticamente desde outubro do ano passado. Tá ficando muito legal, tô desenvolvendo agora um dashboard pra gente conseguir acompanhar o sistema, ver como é que tá a questão de spread, como é que tá a execução de ordem, como é que tá tudo ali no detalhe pra gente ter uma visão bem executiva do que acontece e também eventualmente liberar esse dashboard para os clientes. Vai ser uma revolução completa no que é o Estratégias Cripto hoje, pro que vai ser quando esse sistema sair. Tá faltando detalhe só pra gente conseguir liberar, mas quando eu liberar eu tenho certeza que vocês vão gostar. Principalmente quem já foi cliente do Estratégias Cripto antigo, quem é cliente e quem já foi cliente, vai ter condições de usar isso aqui de uma forma bem legal. A gente está preparando coisas bem legais para quem já foi cliente nosso para poder aproveitar também esse sistema. E para quem pensa em criar um canal no YouTube, cara, eu digo faça. Mesmo que você não consiga gerar renda, ter uma fonte de renda de imediato. Eu demorei bastante, 1 ano mais ou menos, para conseguir ter alguma fonte de renda com o canal. Né, como eu comentei, eu tenho algumas fontes de renda diferentes com o canal aqui. Já dei mentoria, já dei aula particular, como eu falei, eu desenvolvo sistemas para traders que querem desenvolver sistemas. Eu vendo sistemas prontos que eu desenvolvi, eu vendo sistemas por assinatura, eu vendo indicadores por assinatura. Tenho Estratégias Cripto, que é o principal, né, que é a automação de trade direto na conta do cliente. Enfim, eu tenho várias fontes de renda aqui que eu gerei com esse canal. A monetização do canal em si no YouTube é a menor de todas. Isso aqui me dá, sei lá, $30 por mês, é pífio assim.
o que a monetização do YouTube me dá. Mas o que eu quero contar pra vocês é que mesmo com um canal de 17 mil inscritos, né, que eu pego, sei lá, 500 views em um vídeo, mesmo com um canal pequeno eu consigo me manter de uma forma muito melhor do que eu me mantinha com um trabalho fixo na CLT lá em 2021, né? Muito mais tranquilo. Trabalho muito mais, é verdade, mas eu trabalho com o que eu amo. Parte do meu trabalho é estudar o que eu quero, o que eu gosto de estudar, para aprender e ficar melhor. Então, vale muito a pena. E mesmo que nada disso tivesse acontecido, que eu não tivesse conseguido tudo isso, né, alcançar tudo isso com esse canal, que pra mim é muito, né, pra muita gente isso não é nada, né, o que eu alcancei, mas pra mim é muito o que eu acabei alcançando. Mas mesmo que eu não tivesse alcançado tudo isso, cara, só a minha evolução na comunicação, né, apesar de eu não me considerar um bom comunicador ainda, né, se você compara o meu primeiro vídeo com esse vídeo aqui mesmo, ou os últimos vídeos aqui do canal, cara, é um salto gigantesco. Então só por eu ter aprendido a falar já é algo assim absurdo. E eu sou uma pessoa extremamente introvertida, né? Falar com as pessoas pra mim é um gasto energético gigantesco. Mas no YouTube aqui eu consegui me desenvolver pra conseguir conversar, conseguir me comunicar, me expressar de alguma forma. Então, se você pensa em criar, se você tem algum talento, se você quer desenvolver algum talento, você ter esse compromisso com o YouTube de postar toda semana, por exemplo, vai te ajudar a estudar, vai te ajudar a desenvolver isso. E no pior dos cenários, pelo menos você vai aprender a falar se isso é algo que você tem dificuldade também, como eu tinha. Então, cara, vale a pena. Se você pensa em fazer isso, não duvide, tá? Não é tarde. O YouTube tem, sei lá, 20 anos, 25 anos. Não, 20 anos, né? 2005. O YouTube tem 20 anos, né? Não é muito tempo. É bastante tempo, mas não é muito tempo, considerando mídia, né? Então, vai em frente, cara. Encontra algo que você gosta, faça, porque vale a pena. Eu não me arrependo nunca de ter começado esse canal aqui no YouTube. Esse canal aqui mudou minha vida e só passaram 5 anos. Pretendo continuar fazendo. Sempre luto com a consistência aqui de fazer vídeos, porque o trabalho, eu sempre acabo colocando o trabalho em primeiro lugar, sem ter em conta que o YouTube é a fonte de tudo, né? O YouTube aqui ó, o que gerou tudo e eu acabo deixando ele em segundo plano, o que eu não deveria fazer. E por isso que eu tô tentando voltar a gravar. Enfim, esse aqui foi um vídeo mais pessoal, sem falar muito de trade. Mas é isso. Próximo vídeo eu garanto, tenho certeza que vai ser algo mais interessante, mais técnico sobre sistemas de trade. Beleza? Obrigado pra quem veio até aqui, obrigado pra quem me acompanha. Eu sei que tem gente aí que me acompanha desde o primeiro vídeo. Muito obrigado pra quem veio até aqui. Um abraço e até a próxima.